Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Acespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o Fórum LGPD Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Acespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Acespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Acespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Queria falar um pouco sobre a nossa plataforma, o Wisdom DPO Center. É uma plataforma para fazer a gestão de programas de privacidade de dados, hoje focada em LGPD. Bom, é uma plataforma que ela tem alguns módulos interessantes. Tem um módulo para atender aos direitos do titular. Tem um outro módulo voltado para o DPO, onde ele faz a gestão de todos os seus a gestão de todas as suas atividades para auxiliar as instituições, as empresas no seu programa de privacidade. Temos ainda um outro módulo também da solução de descoberta de dados. Essas soluções elas atuam em conjunto para auxiliar os DPOs, sejam eles jurídicos, consultores ou DPO gestor, trabalhando em conjunto com os envolvidos para chegar nesse grande objetivo de atender a LGPD de alguma forma, estar em conformidade. Depois disso é um processo contínuo. A gente, aqui dentro da nossa solução, a gente já começa com uma visão onde eu apresento uma série de indicadores de como ele se encontra no momento, dentro do programa de conformidade, de tudo o que já foi mapeado. Temos aqui algumas visões analíticas também, que o DPO pode acompanhar a questão de linhagem de dado, de como é que está toda a questão de relacionamento de dados pessoais com áreas, com pessoas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essas bolinhas roxas, que são de dados pessoais que não estão sendo usados para nada. Então, posso trabalhar a minimização desses dados, que é uma das grandes facilidades da LGPD. Assim, é uma das coisas que a LGPD pede, né? A minimização de dados pessoais. É uma boa prática. Bom, então, nessa parte de LGPD analítico, uma série de visões analíticas, análises exploratórias sobre dados pessoais, uma capacidade de você trabalhar toda a questão de como é que você quer organizar os dados por diversos fatores. Então, você pode montar esses relatórios e exportar, trabalha muito bem com tudo isso. Né? Uma série de outros indicadores também, indicadores, por exemplo, de tarefas por status, né? O quanto de tarefa de adequação já está atendido, quantos não estão, por jornada, porque eu posso dividir em sprints, um grau de conclusão de tudo isso. Né? Alguns relatórios também referentes à instituição, relatório de cadeia de valor, de inventário de dados, de ambientes de TI e vários outros. Tem-se a possibilidade também de ir anexando arquivos, mapeamentos, qualquer tipo de documento
aos dados da organização, dos controladores e tudo mais. Então, para o dia a dia, essa parte analítica ela é muito importante para o DPO, para ele ir acompanhando as atividades, seja os indicadores, seja aqui por meio desses outras atividades aqui, como é que é o andamento das tarefas de conformidade do programa de ação, do programa de ação para conformidade. Bom, esse plano de ação também vai para o operacional, então quem está na ponta executando, ele tem acesso às atividades dele, ele pode ir atualizando como é que está o andamento dessas atividades e pode ir quebrando em ondas, né, a execução do programa de privacidade, que a gente chama aqui de jornadas. E tem várias atividades embaixo. Esse é o dia a dia, quando o programa já está em operação, seja na fase de obter a conformidade, seja depois disso. Mas tem uma fase inicial, que é essa fase de avaliação, onde eu tenho aquela primeira fase da LGPD, de fazer diagnóstico. Então, a gente tem a capacidade de criar um ou mais questionários para disparar diagnóstico automatizado, que vai para as áreas responderem, e assim eu coleto as informações que eu preciso para trabalhar mapeamento, verificar as medidas. E temos também a capacidade de fazer descoberta em banco de dados, em fontes de dados estruturadas e não estruturadas, inclusive de Big Data, né? em diretórios de arquivos, de vídeos, de tudo isso. E a gente consegue, com essa descoberta, também customizar como é que eu quero fazer a descoberta, cadastrar novas regras de descoberta, além das 70 que já vem com o sistema. Uma vez que eu faço toda a descoberta, né, ele gera essa planilha aqui para mim, de forma automatizada, onde eu informo quais as regras que eu usei para fazer a descoberta de dados pessoais, os dados pessoais encontrados, inclusive com a capacidade de me apontar em qual esquema, tabela, coluna e qual dado pessoal que ele encontrou, né? Estatísticas de dados pessoais por esquema, para saber os esquemas que estão mais sensíveis, né? E a quantidade de dados pessoais encontrados, né? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, o RG foi muito encontrado. Então, é um dado aí a se trabalhar. Então, e essa planilha, ela fica aberta para criar novas visões por dados sensíveis e tudo isso. Bom, retornando aqui, então, eu tenho duas formas de coletar as informações que eu preciso para fazer o meu diagnóstico. Os questionários automatizados, que uma vez respondidos geram aqui medidas propostas, né, para se trabalhar. A própria descoberta de dados, que vai me ajudar também a criar um inventário preliminar e descobrir o que é que eu tenho que atuar, né? E, em torno disso, essa avaliação me cria esse plano de ação que vocês estão vendo aqui. A partir dela, eu tomo ações a partir daquela avaliação e vou controlando tudo aqui. Bom, essas ações, elas também estão muito vinculadas a eu trabalhar a questão da minha cadeia de valor de dados pessoais. Então, a gente mantém aqui a possibilidade de gerir os dados de controlador, dos operadores que trabalham para aquele controlador, em nível bem alto, então, em nível bem detalhado, então eu consigo, deixa eu pegar aqui, acho que a AWS tem, em nível de chegar nas pessoas desse controlador que são responsáveis pelo programa de LGPD, pelo lado de lá. Okay? Temos a possibilidade também de, na cadeia de valor, mapear as áreas de negócio que tratam dados pessoais, podendo subir os arquivos de mapa e tudo que foi coletado, e também de gerenciar se aquela área já está aderente ou não. A mesma coisa a gente consegue fazer com os processos de negócio dessas áreas, o mapeamento, e eu posso subir vários arquivos vinculados.
Eu posso fazer a mesma coisa, mapear as funções corporativas dos envolvidos, dos que tratam dados pessoais de alguma forma, as pessoas que estão tratando dados pessoais e podendo controlar se o contrato dela está alinhado a dado pessoal, e também criar a matriz RACI aqui dentro, de responsabilidades, o que cada pessoa vai ser responsável dentro de cada função dentro do programa de privacidade, ou do dia a dia do tratamento de dados pessoais. Além disso, a gente mapeia todo o ambiente de TI, fabricantes com os quais se trabalha, as soluções de mercado, que de alguma forma podem ajudar no programa de proteção, para reaproveitá-la nas medidas, o mapeamento da infraestrutura onde os dados pessoais se encontram, e os sistemas de negócio do cliente que tratam dados pessoais. A identificação dos sistemas aqui nessa parte vai nos ajudar lá no portal do titular, porque a gente consulta em tempo real os portais, as soluções que o cliente tem, que trata dados pessoais, que o titular tem e que trata dados pessoais, para mostrar em tempo real lá no portal do titular. Bom, isso é um mapeamento da organização, da cadeia de valor, da TI, do ambiente físico, que são arquivos, por exemplo. E aí eu parto para ter uma governança desses dados que foram mapeados nas áreas, nos sistemas, nos processos. Então, aqui eu posso identificar categorização de pessoas, categorizações de dados pessoais, posso trabalhar toda uma parte também de lista de dados pessoais, inclusive marcando se é sensível ou não, categorizando por tipo de pessoa. Os conjuntos de dados em si é uma parte importantíssima. Isso daqui é um inventário de dados pessoais em si, onde eu posso, por exemplo, criar um ativo de dado pessoal chamado cadastro de funcionário, e aqui embaixo relacionar quais são os dados pessoais daquele ativo de dados. E de relacionar como ele está ligado à minha infraestrutura, aquela infraestrutura que processa esse cadastro, os sistemas que acessam esse cadastro de funcionários, por exemplo, e quem opera os dados pessoais desse cadastro de funcionário, por exemplo. E a gente ainda liga também ao processo de negócio, coloca o curador do dado, o responsável, né? E liga as áreas de negócio e as categorias de dados pessoais e de pessoa. Isso daqui ajuda a entender como é que os dados pessoais nascem, por quais processos eles passam, por quais sistemas eles estão se disseminando e sendo tratados. Então, a linhagem do dado acaba ocorrendo, a modelagem dela toda aqui dentro. E aí eu consigo também, dentro desse cadastro, mapear como é que são as permissões de acesso a esses cadastros, consigo enquadrar, modelar a base legal que me permite processar aquele cadastro para esse determinado processo de negócio, né? Então, todas as bases legais já vêm cadastradas, posso anexar evidências de que aquela base legal é válida, mapeio aqui como os direitos do titular estão sendo atendidos para aquele cadastro de funcionário. Posso mapear também algoritmos que fazem análise de perfil, uma coisa importante, porque se eu tenho análise de perfil, fatalmente eu vou precisar de um AIPD, vou precisar de uma análise de impacto sobre a proteção de dados. Eu tenho aqui a possibilidade também de trabalhar o mapeamento de como esses dados são compartilhados com outros operadores, com terceiros, né? Inclusive chegando na pessoa que é responsável por receber esses dados, os procedimentos, os motivos do compartilhamento. A mesma coisa para transferência internacional. E a gente também faz toda a gestão de retenção e descarte de dados. Mapeia tudo aqui, trabalha a temporalidade por conjunto de dados. Então, aqui é uma das principais funcionalidades para o DPO cumprir boa parte das suas atividades, né? Mapear descarte, transferência, compartilhamento, os direitos, atendimento às bases legais, em conjunto com o DPO jurídico, né? E as permissões e os próprios conjuntos de dados.
Então, aqui é o meu inventário de dados pessoais, uma coisa importantíssima para atender ao programa de privacidade. Então, aqui que eu faço a minha governança de dados pessoais. A gente também tem a possibilidade de armazenar base de conhecimento. Então, tudo que for coletado durante o projeto pode virar uma grande base de conhecimento que eu armazeno aqui, subindo arquivos, vendo esses arquivos. Chegou pessoa nova na equipe, vai nessa base de conhecimento. E a gente trabalha também a questão dos riscos, da gestão de risco. Então, a gente mapeia risco, as fontes, as diversas fontes que podem fazer com que aquele risco se materialize, e se esse risco está ligado a algum conjunto de dados, a alguma medida, algum item da infraestrutura, e assim por diante. Então, posso ligar o risco a tudo, e as medidas que eu adoto para conter ou para mitigar aquele risco, resolver aquele risco, inclusive nomeando responsáveis por aquele risco, quando é que ele se iniciou a gestão dele e quando é que eu terminei a mitigação daquele determinado risco. Então, um conjunto completo de gestão de risco também com toda uma análise, né, um plano de riscos que é gerado e que está vivo aqui dentro da solução. Bom, então a gente tem um GRC voltado para a LGPD, que faz governança de dados pessoais, gestão de risco e gestão de conformidade. Mas antes de entrar na gestão de conformidade, falar também que a gente faz a análise de impacto conforme os modelos de mercado. Então, a gente tem a capacidade de trabalhar relatórios de análise de impacto, um ou mais relatórios, e aí é onde eu modelo. Surgiu um novo produto, um novo projeto que tem impacto vital sobre os dados pessoais, é uma nova tecnologia também, faz uso ostensivo de tratamento de dados pessoais, então eu crio análises de impacto aqui dentro para esses tipos de iniciativa corporativa, onde eu modelo finalidade, benefícios, as áreas de negócio envolvido, processo de negócio, os procedimentos que eu vou tomar para coletar, processar, reter e descartar os dados, os conjuntos de dados atuais que são envolvidos nesse novo produto que eu estou fazendo a análise de impacto, os dados pessoais que estão relacionados, se tem algum operador que vai tratar isso para mim, né? Toda uma questão de quantitativo, quantidade de dados que eu vou processar, né, com que frequência, qual a temporalidade que eu vou permanecer, se eu vou ter que modelar código de conduta, tratar dados de crianças e de adolescentes, de vulneráveis, as preocupações que eu tenho que tomar, o enquadramento de base legal que eu vou precisar fazer para operar aquele novo serviço, os direitos que eu vou ter que atender, como é que eu vou minimizar, trabalhar a qualidade do dado, buscar alternativas a um processamento mais ostensivo de dados, evitar um processamento excessivo de dados pessoais por meio de alternativas, né? E as medidas, o conjunto de medidas que eu vou precisar tomar para colocar esse serviço no ar e ele nascer privacy by design, privacy by default, né? E também toda uma gestão de riscos associadas a essa análise de impacto, que a análise de impacto está muito ligada a risco. Então, podemos criar toda uma questão de análise de impacto bem completa. E isso gera um relatório de análise de impacto, que a qualquer momento que houver um pedido da ANPD ou de alguma autoridade, eu posso prontamente atendê-lo com essa análise de impacto. Bom, a gente também tem aqui a gestão da conformidade. Então, a LGPD muda algum artigo, eu posso vir aqui em itens de regulação e cadastrar esses novos artigos. Então, passo toda a gestão da lei aqui dentro, né? A gente costuma atualizar isso para o cliente automaticamente, é o que a gente pretende, mas vamos dizer também que ele queira regular mais coisas além da LGPD, um código de defesa do consumidor e outras coisas que são do negócio dele. Ele pode cadastrar aqui dentro, ele cadastra os itens e aí ele consegue fazer gestão de risco, governança de dados, consegue trabalhar auditoria e tudo em torno disso. Aí a gente, nessa parte de conformidade, a gente também permite aplicar questões que vão fazer parte da auditoria, as avaliações.
inclusive com ranqueamento, com score e tudo isso para ver nível de maturidade, a gente consegue criar uma gestão também de como é que essas auditorias vão acontecer, o que vai numa auditoria de TI, o que vai numa auditoria jurídica, o que vai numa auditoria de TI. Então, a gente consegue exatamente criar configurações de auditoria, com questões segmentadas por tipo de auditoria, né? E uma vez que essas auditorias acontecem, elas caem aqui e ficam como evidências. Então, a qualquer momento eu tenho aqui acesso às minhas auditorias correntes e finalizadas, com todo o resultado disso. Então, as questões que foram levantadas durante a auditoria e como é que elas atenderam a cada item da lei. São todas aqui, né? Se passou, se não passou, a nota, né? A avaliação, a anexação de evidência, posso colocar tudo aí. Uma coisa que é importante também é que dessas avaliações podem surgir novos itens no plano de ação. Então, a partir da auditoria que eu faço, surgem novos itens no plano de ação que eu vou executar. Uma outra coisa que a gente trata na conformidade é a gestão de violação de dados pessoais. Então, se houve algum tipo de violação, eu faço toda a gestão aqui. Se possuía dados sensíveis, o nível de severidade, quando é que aconteceu a violação, os eventos, as causas, o que foi atingido, os conjuntos de dados atingidos, o quantitativo de dados, o impacto financeiro, né, as consequências gerais que isso trouxe e o plano de ação para conter o mais rápido possível essa violação que aconteceu. Como responsável por esse plano de ação, toda uma gestão de um ou mais riscos em cima desse plano de ação e as medidas de mitigação, né? Se eu tive que notificar titular, autoridade, tudo isso, né? Então, a gente acaba trabalhando todo um GRC, governança, risco e conformidade de todo o processo de LGPD. Então, o DPO tem uma solução bem completa para acompanhar o dia a dia por meio dos indicadores, criar suas avaliações recorrentes e de diagnóstico, inclusive contra terceiros, né, os operadores, fazer toda uma gestão da minha cadeia de processamento de dados pessoais, com toda a linhagem de dados organizacional e do ambiente de TI físico, e trabalhar toda uma questão de GRC também, de governança, de risco e conformidade. Então, isso é uma ferramenta corporativa, mas muito voltada para a equipe de LGPD. Para o titular de dado em si, a gente tem essa ferramenta, onde eu vou colocar aqui, para ele aparecer aqui, eu já estava logado, saí para entrar de novo. Então, eu como titular, imagine que eu quero saber os dados pessoais que a instituição tem sobre mim. Então, eu entro com o meu login. Aqui eu tenho meus dados pessoais em mais de um lugar na organização, então eu escolho o lugar, entro com a minha senha. Eu posso usar a autenticação do próprio titular, do próprio controlador, então é uma coisa importante também, para ter certeza de que a pessoa é a pessoa. E uma vez que ele se autentica, já de cara, eu consigo dizer para ele tudo que eu tenho sobre ele, segmentado por cadastro, base legal, finalidade, e mostrando as evidências do porquê eu posso processar o dado dele para aquela finalidade, né? Então tá tudo aí, ó. Consigo também, além do direito do acesso transparente aos dados pessoais, eu consigo também responder para ele efetivamente quais são os valores que existem sobre aquele dado pessoal e a possibilidade de fazer a portabilidade desses dados, baixar os dados pessoais, né, para a minha máquina. Afinal, eu, como titular, esses dados são meus. Bom, eu faço também uma consulta aos compartilhamentos. Meus dados são compartilhados com quem, né? Com qual finalidade eles são compartilhados? Okay? Então, eu consigo saber exatamente com quem são compartilhados por cadastro. Eu tenho junto aquele titular. Posso fazer também toda uma gestão de consentimento, quando a base legal for de consentimento. E posso fazer pedidos adicionais que geram tickets e tem toda uma gestão e acompanhamento também pelo DPO.
pedidos de correção e outros motivos. Okay? Então, a gente tem uma ferramenta que é para o titular e a gente tem uma ferramenta que é para a corporação, atendendo assim todo o ciclo. É isso que eu tenho para falar sobre a nossa plataforma. Obrigado, Yuri. Obrigado, Vicente. Obrigado, Vivian, pela apresentação. Espero poder voltar aqui depois no seu stand de novo e ver um pouquinho mais do que isso faz na prática, né? Se vocês me permitem, eu tenho algumas perguntas para a gente conversar, para a gente alinhar com isso aqui, na expectativa de tentar equalizar isso com as outras ferramentas que estão no mesmo fórum aqui com a gente. A primeira pergunta é a seguinte: dentro de um processo de migração LGPD, em que momento as empresas devem contratar as suas soluções? A gente entende que desde o início, por causa da descoberta de dados pessoais, é importante que nossa ferramenta de discovery ele ajuda já no diagnóstico, desde o início. Então, ajuda com isso também a criar todo o plano de ação. E você já pensar no atendimento ao titular desde o início também é uma boa. Sim? Existe algum perfil de empresa, cliente ideal para utilizar essas soluções? Existe a gente entende que todas as empresas que tratam dados pessoais num volume interessante ou que tenham uma grande quantidade de titulares, é interessante que utilize uma solução como essa para não perder o controle, porque é um processo que é muito complexo. Hoje as instituições trabalham com 80, 100 processos de negócio. Isso é um ranqueamento mundial de quantidade de processos de negócio. E geralmente nas empresas que a gente tem trabalhado, 30% a 40% desses processos de negócio tratam dados pessoais. Então, se eu tento fazer isso sem ferramenta, é muito fácil de eu me perder no programa de privacidade de dados. Né? Não é a ferramenta por ferramenta, mas ela apoia a sua metodologia a prosseguir desde o início da forma correta. Legal. Você falou de empresas grandes, suas ferramentas funcionam melhor para algum tamanho de empresa, setor, ou que tenham tecnologias específicas? Ela funciona muito bem com empresas de médio e de grande porte. As empresas de pequeno porte, a gente entende que a gente também consegue atender, a gente tem uma versão mais enxuta da solução para empresas de pequeno porte e a gente, com isso, consegue atender muito bem aos 3 segmentos. Mas a solução, como foi apresentada aí, ela é corporativa e atende melhor a médias e grandes empresas. As pequenas empresas, a gente tem uma versão mais enxuta dessa solução e que acaba atendendo bem e que a gente acaba trabalhando também num conceito de nuvem, com um custo bem interessante para que ele também não se onere, né, financeiramente. Além disso, a gente acaba tendo também um serviço de DPO virtual para essas pequenas empresas. E o legal também, assim, dependendo da necessidade da empresa, a gente tem um portal, tem gestão de cookies, tem algumas outras ferramentas que auxiliam a empresa na conformidade, a LGPD. Isso. Para esses clientes que já começaram o processo de adequação, você pode dar alguns exemplos de benefícios que eles tiveram quando eles começaram a olhar para a proteção de dados pessoais? Um grande benefício para o negócio como um todo é a questão de que você passa a conhecer melhor o seu cliente, o seu funcionário, as pessoas, né? E são as pessoas que compram, que fazem as atividades. Então, é interessante porque você, como corporação, conhecendo melhor as pessoas, seus funcionários, seus clientes, você melhora o desempenho do seu negócio. Então, para mim, isso é o grande benefício. O segundo grande benefício, sim. Qual que é o tempo médio desde o diagnóstico e acesso inicial para a LGPD até começarem a aparecer os resultados usando a ferramenta de vocês? O tempo médio vai em torno de 3 semanas a 1 mês e meio, porque vai depender muito da quantidade de repositórios de dados e de processos de negócio que tratam dados pessoais. Mas com a ferramenta, esse tempo vai até 1 mês e meio. Nos processos tradicionais sem ferramenta, elas duram em torno de 3 meses, ou seja, o dobro do tempo. Sua empresa também oferece serviço de consultoria para implementação ou isso é feito através de parceiro?
Isso daí é um ponto legal. A gente geralmente chega o lead, a gente apresenta ele para o parceiro. Então a gente tem alguns graus de parceria, desde agente indicador até uma empresa que é integradora. Então a gente verifica se no local tem algum parceiro que possa atender. Aí a gente passa esse lead para esse parceiro atender com o nosso apoio. Caso não tenha nenhum local, não tenhamos uma parceria nesse local, a gente a Vision atende diretamente com os consultores da Vision. Exatamente. E caso algum assunto do acesso queira saber mais como ser um parceiro qualificado ou ter algum cliente para suas soluções, nossa brincadeira aqui você consente que a gente compartilhe os dados de vocês com os nossos associados? Com certeza, por favor. Sim. E tem algum tipo de benefício, alguma vantagem que a gente pode oferecer para os nossos associados, para os associados do Acesso São Paulo, para que eles conheçam melhor a ferramenta de vocês? Adriano, eu citei agora há pouco, né, a ferramenta que a gente consegue trazer de uma forma mais enxuta para as pequenas empresas, para os GPOs que estão começando seus processos. Então, essa ferramenta ela ainda não foi lançada e como um agradecimento e reconhecimento do papel da Accespro no mercado como um todo, a gente vai começar a distribuição dessa ferramenta somente para os associados da Accespro. O Vicente pode falar mais detalhes. Isso, o que a gente pode fazer é uma ferramenta interna onde os nossos canais que utilizam no início de entendimento das suas empresas clientes, a gente pode baixar isso. Achei legal a ideia, Yuri, a gente baixa essa versão community para o pessoal associado da Accespro e eu disponibilizo um canal interno tanto da Data Alliance como da Vision, para a gente dar o atendimento, essa demanda que possa vir da Accespro. Então, a gente vai fazer uma gestão desses contatos da Accespro para alguma avaliação dos senhores aí. Legal. Sim, então primeiro vai ser para Accespro e depois de um tempo a gente vai liberar para o restante da comunidade. Que é interna, essa versão, né? Mais enxuta. Essa versão é uma versão interna do nosso pessoal, mas eu achei a ideia bem legal. A gente acaba passando para esse público da Accespro. Quem quiser entrar em contato, qual o e-mail que vocês podem passar para a gente para que já divulgar aqui? Adriano, pode ser accespro@datalines.com.br. Eu mando ele para você, aí fica algo bem específico, direcionado. E esse e-mail de atendimento vai tanto para a Data Alliance como para a Vision. A Data Alliance é o integrador aqui de São Paulo e a gente apoia e atende os canais de São Paulo. Então, se precisar da gente, a gente vai estar unido aí para atender. Muito bom. Para fechar aqui, eu queria só fazer uma pergunta que já sei a resposta. Qual é a visão de dados pessoais de privacidade no Brasil e no mundo? Isso é uma modinha ou algo que chegou para ficar? Bom, chegou para ficar, porque o Brasil almeja participar de negócios no mundo inteiro. OCDE e a integração mundial exige que você tenha a privacidade de dados como uma prioridade. Você não faz negócio com um europeu se você não garantir que os dados deles estão seguros. Então, a Europa é um mercado fantástico para todas as empresas brasileiras. Então, sem um programa de privacidade, essas empresas não vão poder operar de uma forma integrada com as empresas europeias ou com o mercado europeu. A mesma coisa está acontecendo na Califórnia, onde ficam as principais empresas de TI, de gestão da informação do mundo. Então, a privacidade de dados está se disseminando por todo o mundo e se tornando condição para que os negócios entre as empresas e pessoas possam ocorrer. Então, eu acho que veio para ficar exatamente por esse motivo. Eu falo que já até ficou, né? Porque a LGPD mesmo não tendo a sua vigência, ela já é a base em alguns casos judiciais aí que a gente tem conhecimento. Então, ela existe, não é modinha. Isso, a LGPD é um conjunto é um apanhado de várias legislações que já existiam, Código de Defesa do Consumidor, né, e vários outros.
Então, na minha opinião, é como se ela já estivesse vigente, né? Mas a minha opinião não é jurídica. Eu prefiro que um advogado discorra sobre essa possibilidade, mas no meu entendimento é um apanhado de várias legislações de uma forma aperfeiçoada. Obrigado pela opinião de vocês. A CESP São Paulo concorda com elas. A LGPD não é uma modinha, é uma certeza, né, que algo que chegou para ficar. E a CESP São Paulo tem acompanhado de perto todos os movimentos legislativos, econômicos e estruturais, tanto da LGPD quanto da NPD. Se vocês quiserem saber mais sobre quiserem se manter atualizados sobre esse assunto, mandem um e-mail para a gente ou procurem a CESP São Paulo nas redes sociais. Yuri, Vicente, espero poder visitar o stand da Visum de novo e conhecer melhor a ferramenta de vocês logo mais, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, estamos à disposição de vocês.